de que candidato está mais próximo. O votómetro Presidenciais do Observador dá uma ajuda a perceber. Basta responder a 15 perguntas e, se quiser, afinar as respostas. E o votómetro revela de que candidato está mais próximo e mais distante. O votómetro Presidenciais está disponível em observador.pt e tem o apoio da Toyota. São 9 horas. As notícias com Carla Jorge de Carvalho. Numa altura em que João Coutinho Figueiredo está a ser alvo de alegações de assédio sexual, 30 mulheres saem em defesa do candidato à presidência da República. As mulheres, que já trabalharam com Coutinho Figueiredo, assinam uma carta aberta na qual garantem que sempre foram tratadas com respeito. Esta carta é assinada por figuras como as deputadas da Iniciativa Liberal Joana Cordeiro e Angélica da Teresa, a ex-deputada Patrícia Gil Vaz ou a apresentadora Iva Domingos, apoiante de Coutinho Figueiredo. Todas defendem publicamente o candidato depois das alegações de assédio sexual feitas por uma ex-assessora da Iniciativa Liberal numa story para amigos chegados do Instagram. As 30 mulheres que trabalham ou já trabalharam com Coutinho garantem que nunca foram alvo de qualquer tratamento inadequado. O Rui Casanova. Todas defendem João Coutinho Figueiredo, afirmam que foram sempre tratadas com respeito, profissionalismo e consideração. Asseguram que o ambiente de trabalho foi sempre sério e profissional e afirmam que foi e é um privilégio trabalhar com o João. É o que se pode ler nesta carta. As 30 signatárias explicam que decidiram vir a público tomar esta posição porque, e passo a citar, o silêncio de quem conhece a realidade também pode ser uma forma de injustiça. As signatárias concluem dizendo que a ligeireza com que se colocam em causa a integridade e a reputação de uma pessoa é irresponsável. João Coutinho Figueiredo nega a acusação feita pela antiga assessora da Iniciativa Liberal. Aliás, fala em política suja e diz que vai avançar para a Justiça, Rui. Com um processo por difamação contra a autora da denúncia, foi o que avançou o próprio João Coutinho Figueiredo em declarações aos jornalistas. Tive conhecimento dessa denúncia de ontem e é absolutamente e completamente falso o que essa senhora pôs a circular e vai ser, obviamente, objeto de processo por difamação. Porque há política suja e depois há isto, que ainda é abaixo disto. É absolutamente inadmissível. Contactada pelo Observador, a autora da denúncia, a antiga assessora da Iniciativa Liberal, que agora está no governo, não quis fazer comentários, não adiantou esclarecimentos, nem quis confirmar a veracidade da acusação, sendo que o Observador sabe também que as alegações de assédio eram conhecidas há 2 anos na Iniciativa Liberal. Este é um caso polémico a marcar a campanha de Coutinho Figueiredo, mas não é o único. O candidato já estava debaixo de fogo depois de ontem não escolher votar em André Ventura no caso de não passar à segunda volta nestas eleições. Rui Casanova com as reações aos casos polémicos que entraram na campanha de João Coutinho Figueiredo, numa altura em que o candidato aparecia bem posicionado nas sondagens. Luís Marques Mendes cola Coutinho Figueiredo ao Chega, isto depois do candidato apoiado pela Iniciativa Liberal admitir votar em André Ventura na segunda volta. O candidato que é apoiado pela AD aproveita este momento de Coutinho Figueiredo para atacar o adversário e volta a assumir-se como o candidato previsível. Andaram durante uma eternidade a dizer que eram diferentes do Chega até ao momento em que disseram que estariam ao lado do Chega. Disseram-nos que era a direita liberal e afinal parece que é a direita radical. E isto é sério porque significa, na prática, a candidatura da Iniciativa Liberal querer entregar Portugal aos cartazes do Chega. Isso não é bom para a nossa democracia. Luís Marques Mendes no comício de ontem à noite em Vila Pouca da Guiar, onde contou também com a presença e o apoio do eurodeputado do PSD, Sebastião Bugalho. E depois de Pedro Nuno Santos, o presidente do PS anunciou hoje o apoio a António José Seguro para as eleições deste domingo. Através das redes sociais, Carlos César reforça o apelo a uma concentração de votos das candidaturas à esquerda, ou mesmo de Henrique Gouveia Melo no socialista. Diz que só o antigo secretário-geral do PS pode tranquilizar o eleitorado de esquerda numa eventual segunda volta e na defesa da Constituição. O presidente do PS refere ainda que não é segredo que gostaria de ter tido outras opções no espaço do centro-esquerda e da esquerda democrática, mas lembra a resolução de apoio formal a António José Seguro, aprovada em Comissão Nacional ainda durante o mês de outubro. Nessa altura, e quando questionado sobre se Seguro era o nome ideal ou o nome possível, Carlos César frisou que António José Seguro era o melhor candidato a estas eleições presidenciais. Entretanto, Henrique Gouveia Melo foca as atenções em 3 grupos de eleitores: militares, forças de segurança e idosos. Gouveia Melo sabe que é destes grupos que pode vir a maioria dos votos e por isso volta a focar-se neste eleitorado, sobretudo nos idosos. Tenho visitado muitos lares e das coisas que mais me impressiona é sentir
que as respostas hoje ainda são depósitos de pessoas idosas. Fere-me pensar que um dia poderei acabar assim. Gouveia Melo, num jantar-comício em Alcobaça, deixou ainda uma palavra de agradecimento aos militares e às forças de segurança. São os destaques das ações de campanha de ontem à noite. Que entram hoje no 10º dia e já a seguir temos mais uma edição de Direto à Campanha. Vamos ao encontro dos repórteres que estão a acompanhar as caravanas de João Coutinho Figueiredo, Luís Marques Mendes e André Ventura. Na atualidade internacional, Donald Trump ameaça com tarifas de 25% os países que façam negócios com Teherão, isto na sequência dos protestos contra o regime que já terão feito mais de 600 mortos. O presidente dos Estados Unidos convocou também para hoje uma reunião da administração para discutir possíveis ações contra o país. Em cima da mesa poderão estar novas sanções económicas, mas também eventuais ações militares, incluindo ataques aéreos e cibernéticos. Os protestos no Irão contra o regime começaram no final de dezembro de 2025. As ONGs no terreno denunciam que há milhares de detenções e mais de 600 mortos. E na análise, o investigador Francisco Proença Garcia alerta que uma possível intervenção dos Estados Unidos no Irão só vai provocar mais repressão no país. O militar e professor universitário considera que uma intervenção violenta só vai levar a mais violência contra os civis. Para mudar o regime tem que ser um processo interno. Estamos numa sublevação, da sublevação. E eu acho que a intervenção norte-americana vai provocar mais repressão e mais sofrimento daquele povo. De maneira que a repressão vai aumentar seriamente. Mas é como digo, temos que, infelizmente, aguardar para ver qual é a evolução, mas isto tanto pode mudar subitamente, que eu não acredito, e a outra é continuarmos com a repressão violentíssima, e quanto mais nós forçarmos, mais violenta vai ser a repressão. A solução tem que ser interna. O investigador Francisco Proença Garcia, esta manhã no Gabinete de Guerra. Também para hoje, em Bruxelas, está marcada uma reunião extraordinária dos Estados-membros da União Europeia para discutir a situação e decidir eventuais sanções. Este é também o tema da história do dia de hoje, que já está disponível em podcast. São 9h07, já a seguir vamos diretos à campanha. Primeiro, Carla, que outras notícias estão em destaque a esta hora? Destaque para as dificuldades de acesso aos cuidados de saúde. Os obstáculos estão a reduzir as probabilidades de uma pessoa recorrer exclusivamente ao Serviço Nacional de Saúde, e quem tenha recursos dificilmente volta ao público depois de ter ido ao privado. É uma das conclusões de um estudo feito pela Nova SBE, divulgado esta manhã. Os dados mostram ainda que a maioria dos inquiridos recorre à automedicação sem informar o médico. A CGTP convocou para esta tarde uma manifestação em Lisboa contra o pacote laboral do Governo. A Central Sindical prevê uma grande adesão, à semelhança do que aconteceu a 11 de dezembro, data da greve geral. No final, uma delegação da CGTP vai ainda a São Bento entregar um abaixo-assinado ao Primeiro-Ministro a exigir a retirada das alterações ao pacote laboral. Pelo menos 4 pessoas morreram e 6 ficaram feridas em ataques russos na região de Kharkiv, no nordeste da Ucrânia. De acordo com o governador regional, estes ataques envolveram mísseis e drones, o que provocou vários incêndios. Entre os edifícios atingidos neste ataque está uma unidade médica pediátrica. Esta noite, a capital, Kiev, também foi alvo de ataques, mas até ao momento não há registro de vítimas.